Tá, só assim, eu preciso colocar no... Porque ele vai estar transmitindo na página. Depois ela Tu manda pro grupo, tá? Então tá. Agora nós temos que parar ele um pouco. Tá, depois tu... Isso, agora ele vai estar com essa série. E tu deixa ele fazer a apresentação dele. Mas ela não chegou ainda, né? Ah, tá aqui. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos na nossa casa espírita. Gostaria de informá-los que nós estamos com exposição dos livros e estamos com promoção de 35% de desconto, alguns 25%, dependendo do valor. Se desejarem, após a palestra, podem visualizar, manusear e depois se dirigir ali na secretaria. Então vamos neste momento nos conectarmos com a espiritualidade maior que coordena os trabalhos desta casa, agradecendo a sua presença divina nos trabalhos da noite. Pedimos então que eles possam abençoar a cada um que aqui está e também ao palestrante da noite, para que ele possa ser incluído e transmitir a palavra de Jesus na visão do Espiritismo. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui e em teu nome podemos todos nós buscarmos a tua palavra para que possamos nos beneficiar espiritualmente, acalmando os nossos ânimos, o nosso coração, que consigamos, Senhor, deixar lá fora os nossos problemas materiais e abrirmos a nossa mente para que os ensinamentos da noite sejam interpretados cada um de nós, para que consigamos, Senhor, encontrar a paz, o equilíbrio e o amor dentro de nós mesmos. Que assim possamos nós recebermos as bênçãos do alto. Que assim seja. Alcione, então, com a palestra é Natal. E você, como está? Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Boa noite a todos. Quando nós chegamos sempre a essas épocas do ano, principalmente quando adentra o mês de dezembro, e que a grande maioria de nós está cansado ou parece cansado da grande jornada que o ano cobra de nós, dos nossos desafios, dos nossos trabalhos, das nossas dificuldades, a gente começa a dizer assim, não vejo a hora que esse ano acabe logo. Não vejo a hora que comece um ano novo.
E parece que com essa questão de ano novo, dá um up e mudam-se certos objetivos. Ano que vem vou fazer academia. Ano que vem vou me matricular num curso X, num curso assado. Vou procurar um emprego diferente. A gente faz alguns planos para esses momentos, né? Onde a gente troca, né, de ano por ano. Estamos encerrando 2021. Ano 2020 e 2021 foram anos de grande desafio para a humanidade. E todo mundo sabe por quê. Por causa dessa famosa e ainda temida pandemia do Covid. Já falei aqui, até acho que foi aqui nessa instituição, aqui na nossa instituição, a respeito dessas questões. As pandemias, as epidemias e tantas outras coisas nos acompanham desde sempre. Agora, claro, pelas questões das telecomunicações, o mundo ficou muito pequenininho. Mas essa não foi a primeira, nem a última, e nem de longe foi a maior. Mas está convidando a uma grande reflexão. Uma grande reflexão. Mas eu não vim aqui para falar do Covid, porque eu acho que todo mundo aqui já está um pouco saturado do assunto, já entendeu quais são os cuidados que nós devemos ter. E estamos seguindo vida e retomando algumas questões. Mas ela faz um convite muito interessante, porque muitas vezes nós ficamos assim, 14, 15, 20 dias afastados, longe do nosso trabalho, da sociedade, e às vezes longe até de familiares dentro de casa, que você tinha que se isolado. E como é que nós nos sentimos isolados? Como é que ficou essa experiência? Então é uma experiência que a vida convida. A questão que eu quero trazer para nós é que é o seguinte: se muda o ano e nós não muda, tudo é igual. Essa questão de mudar de ano, essas questões só é uma questão das pessoas, porque o calendário, os dias é toda a mesma coisa. O que a gente deve fazer uma reflexão talvez olhar para trás e dar uma repassadinha de como foi os teus dias e ver aquilo que tu achas que acertou e aquilo que tu achas que tu farias diferente, porque estás mais maduro ou experimentou grandes problemas, provações e sofrimentos. Essa é a oportunidade dessas questões, mas é uma oportunidade que você pode fazer a todos os dias da tua existência. Sofres? Eu estou sofrendo por isso, por aquilo. Bom, já chegamos a uma conclusão que Deus não castiga. Esse sofrimento, porque horas nós passamos, tem um fim, tem uma questão. Principalmente quando a gente olha no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, ali nós vamos encontrar as questões anteriores das aflições e as questões atuais das aflições. É importante isso que a gente observe e não ficar colocando a culpa ou procurando coisas aonde não está. O Espiritismo, ele é uma proposta casada com o cristianismo, aonde trabalha um dos conceitos que grande parte da humanidade religiosa abominou, principalmente católicos e cristãos de outras denominações, que é a reencarnação. Acho fantástico essa questão da reencarnação. Por que sofres? Então tu sofres por duas causas. Sofres porque você plantou errado ontem e vem colher hoje, ou são causas atuais da aflição. Fez coisas equivocadas no hoje, colhes no hoje. Está bem assim. Então esse capítulo número 5 é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que merece da nossa parte uma demorada
observação. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado é feliz. Feliz quem está aflito. Já pensou? Vou em praça pública dizer isso? Chama o rapaz. Rapaz não está bem. Mas nós que, espiritismo, nós espíritas, que temos assim a graça de ter tomado contato com essas verdades mais atualizadas, a gente vai entender o que é. Sofres por quê? Simples, muito simples. Fez sofrer. E ninguém faz os outros sofrer. Faz você. Porque tudo que tu faz aos outros, faz a ti mesmo. Aí está aquela explicação daquela famosa máxima de Jesus. Sim. Sim. Então, eu estava falando com um grupo de espíritos, amigos nossos, esses dias. A doutrina é fantástica, a doutrina espírita. Mas eu perguntei numa atividade quem já pudera ter oportunidade de ter passadinho toda ela. Poucos casos. A gente vai em proporções nas questões que mais chamam atenção e as primeiras. Mas o Espiritismo traz Deus, existência de Deus, imortalidade da alma, ninguém morre, o máximo que acontece com o senhor e com a senhora, e comigo é desencarnar. O corpo fica, o espírito volta ao mundo espiritual, que é o nosso mundo natural. Aí fala também das pluralidades dos mundos habitados. Tem vida aqui, tem vida em qualquer canto do universo. Que tipo de vida? Muito parecida, muito diferente, mundos mais primitivos, mundos mais avançados, mundos mais adiantados, e o nosso pálidozinho mundo, que graças a Deus, Deus nos concede para uma tarefa de iluminação. A gente não está aqui para um vale de dor, sofrimento e castigo, porque Deus não castiga, e sim de aprendizado. Mas a justiça divina recomenda: se espalhas, recolhe, se plantas, colhe. E grande maioria de nós ainda não entendeu bem. Eu falei, não entendeu bem, porque ouviu bem. Porque tudo isso que eu estou falando, todo mundo aqui já ouviu. 1, 2, 3, centenas de vezes. Bem feito! Está colhendo o que semeou. Pois é, vale para o companheiro, vale para você. Está sofrendo? É fácil, simples. Olha para você. Porque você é a causa do teu sofrimento. As tuas atividades são a causa atual e anterior. O quarto movimento, como eu disse, Deus, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados e a questão da comunicabilidade entre os mundos, mundo físico e mundo espiritual. Eu não vou nem dizer que no mundo espiritual tem outros mundos, outras dimensões. Mas é assim que funciona. Então, tu está encarnado, tu eras desencarnado, encontraste pais que te oportunizaram a reencarnação. Aqui tu vai ter um tempo de trabalho perto dos companheiros que necessitas estar para resgate de débitos passados e aprendizado e convivência para rumo às questões mais importantes. É fácil. Aí tem um quarto, essa comunicabilidade de lá com cá, daqui para lá. Os espíritos que nos envolvem, nos ajudam, nossos guias. Tem gente que não gosta de usar a palavra guia porque lembra os nossos primos da Umbanda, mas os anjos, os benfeitores, estão sempre nos inspirando, nos ajudando em várias questões. Agora, mais principalmente, pelas questões da atualidade. Mas também no mundo espiritual pode haver companhias de espíritos compatíveis com a nossa condição, que também nos inspiram
mas para tarefas que eles acham que mais convém. E também no mundo espiritual pode se situar algum espírito que tenha tido conflito conosco nessa encarnação, na outra, e que continua no mundo espiritual e às vezes assim, muito próximo, tentando causar dificuldades e dissabores. É assim. Mas como é que eu me protejo? Fácil também. Vocês notaram que é tudo fácil? Fácil também. O bem imuniza. Faz o que é correto. Faz o certo. Se você agir bem, pensar bem, for uma pessoa, como a gente gosta de dizer, uma pessoa assim, com coração cristão, uma pessoa para frente, como falam assim, né? Vai estar vibrando com energias que atrairão espíritos compatíveis. Mas se nós buscar outros níveis de pensamento, de palavras e atitudes, trocam-se as companhias, mas aquele anjo guia, os espíritos familiares estão sempre por perto, atentos para nos auxiliar como eles puderem. Então é a quarta questão. Comunicabilidade entre os mundos. Tem uma pergunta: os espíritos podem influenciar nos nossos pensamentos e atos? Kardec responde: muito mais que tu imaginas. Muitas vezes são eles que te dirigem, né? Aqueles companheiros, todos irmãos nossos, porque todos somos irmãos, inclusive Jesus é nosso irmão, porque se Deus é Pai, é Criador, todos os outros são filhos, criaturas do Criador, tudo irmão, tudo irmão. Mas ainda pela nossa questão primitiva, a gente não aprendeu ainda algumas questões desse catecismo da imortalidade e das penas, da justiça divina que o Espiritismo convida e traz. O quinto é a questão da reencarnação. Tu reencarnas. Já viveu antes, já animaste outro corpo antes, podia ser um corpo masculino, feminino, aqui ou lá, já fizestes. E agora renasces para continuar o trabalho de aprendizado. Renasces, como disse antes, na família que necessitas, não que merece, porque todo mundo mereceria, segundo os cálculos e contos de cada um de nós, a melhor possível. Mas a gente não é o melhor possível. Então a gente é a família de acordo com nós. Mas sempre vai ter um anjinho ali, encarnado. Mas sempre vai ter um companheirinho que em outra a gente se dava cotovelada. Agora a gente tem que entrelaçar braço. E se não entrelaçar nessa, terá outras para entrelaçar. Porque orgulho e o egoísmo, segundo a doutrina espírita, nos atrapalham. Quais são os maiores males da humanidade? Quais são os nossos maiores males? Orgulho e o egoísmo. Orgulho. Eu não dou o braço torcer. Felicidades. Colherás o que plantas, só não choras. Agora, tem propostas religiosas que a gente respeita, que de alguma forma ou outra vendem uma salvação que é impossível de ser entregue, porque é uma questão tua com o universo. É impossível. É impossível. Doutrina Espírita, no livro Céu e Inferno, existe um código chamado Código Penal da Vida Futura. Recomendaria 30 e poucos verbetes, mas tem algumas coisas bem interessantes lá. Quando você se equivoca, tem 3 passos. Quando tu erras, faz coisa errada, tem 3 passos. O primeiro é arrepender-se. Bah, que bobagem. Aí quando você deu conta que tu fez uma bobagem, arrepende-se, tu começa a expiar. Sofres porque falistes. E isso tu te cobras. Expiação. E o quarto e a terceira é reparação. Então, se tu te equivocaste com alguém, rapidamente corra, peça desculpa, anule o mal. Se alguém se equivocou com você, rapidamente, para nós ser felizes, desculpe,
desvincula aquela questão. Mas essa pessoa me paga, não precisa, querido. Se ela fez errado, ela já tem um acerto de conta com ela mesma. Porque ninguém faz mal para os outros, faz mal para si. Mas não vai ficar bem assim. E se Deus esquecer de cobrar? Não, querido, o universo não vai esquecer. Porque é tão interessante estudar a doutrina espírita que você vai ver que fica tudo vinculado na tua consciência. E a gente traz questões de outras encarnações. É fantástico. É fantástico. Aí diz por que eu sofro. Por que sofre? Porque Deus não me gosta. Não, porque tu fez sofrer. Porque tu faz errado. O pecado, a palavra pecado, tem algumas questões que elas chegam nas traduções a um termo chamado desvio. Alguém já pegou desvio na sua vida? Normal. Quando a gente se desvia não é bom, é porque perde tempo. Quando a gente desvia do caminho correto, que a gente faz as coisas erradas, a gente se desvia. Bom, quando se desvia tem que fazer conta. Errei o caminho. Parar, dar-se conta, parar, voltar e retomar a caminhada na mesma questão. Desvio, pecado. Então, eu pequei, sem problema. Faz parte das questões da atualidade, nesse mundo de provas e expiações, que ora está se despedindo e galgando o mundo da regeneração, que nós já estamos sentindo de alguma forma os primeiros simplinhos raios de um alvorecer. Mas a questão é tu contigo, eu comigo, cada um consigo. Só tem uma pessoa que precisa mudar para você ser feliz. Vou tirar a palavra feliz, que talvez não seja um termo mais apropriado para ainda a nossa atualidade. Como Jesus dizia, nosso querido irmão Jesus, a felicidade ainda não é deste mundo. Mas nós temos momentos de felicidade. Mas uma coisa que eu sei que todo mundo quer aqui: agindo bem, nós ficaremos em paz. Paz. E muitas pessoas agora chegando em dezembro querem, eu quero descansar, quero paz. Depois começa de novo. Mas a gente tem que ser consciente. Primeiro, agradecer a oportunidade reencarnatória. Vestibular para reencarnar é difícil. Agradecer a família que tem. Não interessa como é. Agradece. Mas tem personagens difíceis. Vocês acham que eles estão ali para quê? Para trabalhar nossos sentimentos. Tolerância, perdão, benevolência, paciência, essas coisas. Mas tu também faz, de alguma forma, um cotidiano deles. Às vezes alguém diz assim: será que na outra encarnação eu vou ter que aguentar de novo? Pode ser que sim. Pode. Mais perto ainda. Deus me livre. Não, Deus me livra. Quem te livra é você. É tu que carregas uma mala pesada. É tu que carregas uma mala pesada dos teus equívocos. Eu que carrego uma mala pesada dos meus equívocos. E se eu continuar carregando, minha mala fica mais pesada. Mas a gente já entendeu que a gente está numa jornada de progresso. Reencontra companheiros que tem as contas a acertar e novos companheiros que a gente vem aumentando a família, a nossa família espiritual. Não a parentela, muitas vezes. Às vezes tu tem mais amigos fora da família do que na parentela. Tu te dá com pessoas muito mais fora do âmbito familiar, atual, reencarnado aqui, do que os teus companheiros consanguíneos. É assim. É um aprendizado. Tem um companheiro difícil? Faça prece, trabalhe a paciência, vai com jeito. Tem filhos complexos?
mesma coisa. Tem companheira complexa, mesma coisa. Tem pessoas na vida profissional também complexas. Lembra que ali é um campo de trabalho e pergunta: por que esse chefe meu é assim? Foi cair logo para mim. Pensa, é um convite que eu faço. Pensa, por que será? O que eu tenho que aprender com esse companheiro que maravilhosamente Deus legou para fazer alguns passos comigo? Aproveita a viagem, aproveita a situação. A gente está aqui para trabalhar virtudes e espiar alguns probleminhas do passado. E aí você entende o porquê. Então, quando nós fizemos a questão, é Natal e você como vai? É para que a gente olhe para dentro de nós. É importante nesses dias aqui, que vem essas festas natalinas, que a gente faça uma reflexão a respeito da nossa jornada, da nossa caminhada, como a gente tem agido, como a gente tem, o que nós temos vivido, o que esse ano, o que o passado traz para nós, o que a gente pode melhorar. E vamos à frente. Vamos à frente. Porque esse planeta é muito bem assistido. Ele está mudando de estágio com o passar dos anos. Nós estamos mudando de clima. Vai ser um mundo de provas, expiações, e vai ficar um mundo da regeneração. Mas isso leva, queridos, isso leva séculos. Séculos. Mas o mundo da regeneração não é um mundo feliz, que eu falei antes. É onde você vai regenerar-se. Terá desafios, terá questões, mas já é uma outra coisa. Primeiro é importante entender que tu não está aqui para acumular bens. Porque tu não leva nada, a não ser lembranças. Você está aqui para uma viagem maior, mas precisamos ganhar o pão com o suor do nosso próprio rosto. A parte material, a questão material, ela faz parte da jornada. Então nós temos lá o nosso trabalho de 8, 10 horas por dia, para poder pelo menos se alimentar, ter algumas coisinhas comer. Mas o exercício é no todo. Que exercício? De pacificação, de conscientização, de harmonização, de entender o que é bom para ti. O que é bom para mim, Toniel? O bem. Porque o bem que você faz é o bem que você recebes. Tu recebes o quê? Poucos. É simples. Eu às vezes assim me estouro muito fácil. Eu às vezes ajo assim. Pensa. Não vai virar anjo da noite para o dia, mas daqui a pouco fazia 10 exercícios mais grosseiros durante o dia, vai fazer 9, vai fazer 8. Porque, gente, é o infinito. Ninguém vira anjo de hora por hora. Mas é um exercício que precisa ser olhado, observado. A gente está em viagem de aprendizado pelo universo. Pensa, nós estamos aqui parados? O que vocês acham? Estamos parados? Parece que sim, mas não. O universo está viajando, o nosso planetinha está se movendo. Então, essa barca que nos recebe está se movendo. E nós estamos aqui fazendo as nossas vivências. Presta atenção muito em ti. Muito em ti. Aí as pessoas dizem assim, muitas vezes, a gente tem que botar Jesus dentro de nós. A gente tem que botar amor dentro de nós. Eu costumo contrariar os companheiros. Eu tenho esse pequeno probleminha. Gente, o amor não tem que ficar dentro de nós. O amor tem que sair de nós e encontrar o outro e espalhar na vida. Simples. Simples. Nós que talvez já estamos conscientes de quem somos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui, e somos conscientes dos movimentos de lei, 10 mandamentos, primeiro movimento da lei cristã, os 10 mandamentos. Não vou nem pedir os 10 porque eu sei que nós não vamos conseguir. Depois vem Jesus trazendo a graça. Qual lei Jesus trouxe? Nenhuma. 0. Jesus só relembrou e mostrou como faz.
Quando Jesus perguntaram para Jesus, estamos quase encerrando. Quando perguntaram para Jesus, mestre, chamavam de mestre, nós hipócritas, qual o maior mandamento da lei? Tinha 600 e poucos mandamentos. Os judeus tinham 600 e poucos. Querem contar, está no Deuteronômio e no Levítico, livros da tradição judaica. Alguns positivos, o que deve fazer, e outros negativos. Perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Os fariseus perguntaram para ele, qual é o maior mandamento? Ama a Deus de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ama a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. Pediram para ele, esse ele deu. Aí ele disse assim, hoje eu estou bem, vou dar um segundo. Mas Jesus não precisava estar bem, ele sempre bem. Ele disse, mas vou dar um segundo que é semelhante ao primeiro. Ama teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, tudo e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Para mim me despedir de vocês, olha que barbada que ficou para nós ter sucesso. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque tudo que a gente faz para os outros, faz para nós. Se nós compreender isso, meus queridos, não tem chance de se desviar do caminho. Não tem chance de se desviar do caminho. Simples assim. A doutrina espírita vai para explicar tudo isso. Tudo isso para explicar. 2. Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Evite o mal sempre e façamos o bem. Porque o bem, daqui a pouco tem algum advogado aqui, o bem é o maior advogado que nós temos perante a existência. Porque até os pecados que a gente haja cometido, os equívocos, eles são apagados pelo bem, porque Jesus ensina no Evangelho, que é o código, queridos. O amor cobre uma multidão de pecados. E ele chega a falar número cêntuplo. Então, olha como o bem é bom para quem faz. O bem é bom para quem faz. Mas as pessoas não são boas. Grande coisa. Seja você, porque é você que responde por você nessa jornada. Eu gostaria que nos próximos 200 anos, 300 anos, e vai acontecer por aí, que nós compreendêssemos simplesmente isso. E nós se dessemos conta. O resto tudo é perfumaria, que depois a gente vai ver. Então, esse é o recado que eu dou, que eu também trabalho. Vamos cuidar do nosso coração. Vamos cuidar. Vamos procurar prestar atenção em nossos atos, pensamentos e palavras, porque tu és herdeiro deles todos. Vou dar os clichês de sempre. Feliz Natal. Um grande 2022. Vamos evitar os excessos. Quem sabe vocês façam um convite para um companheiro passar o Natal com vocês, com a vossa família. Quem sabe vocês convidem Jesus para poder fazer parte, dos pequenos e simples festejos. Não se preocupe muito com o que vai ter para comer, o que vai ter que beber. Se preocupe em encontrar quem você precisa encontrar e você dizer quanto você ama ele. Se preocupe em encontrar esse momento para desculpar alguém, para pedir perdão para alguém. Aproveita enquanto está a caminho. Façamos isso. E nós, com certeza, passaremos o Natal de muita paz e de muita felicidade. Vamos orar. Obrigado, amado Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas vidas. Obrigado, benfeitores queridos que aqui estão, aos nossos queridos diretores da instituição e demais visitantes. Muito obrigado. Aos guias, à equipe familiar de muitos que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa pequena reflexão simples, mas muito importante para a nossa evolução.
Que as energias, Senhor, resultantes desse encontro sejam levadas aos necessitados, aonde os nossos companheiros indicarem, que a gente possa sair daqui, logo depois tem da fluidoterapia, muito melhor do que aqui chegamos. Que bons guias possam nos orientar ao correto, ao bem, que possamos ter paciência para os aprendizados que a vida nos convida e nos dê força, coragem, paciência, para seguirmos nessa proposta reencarnatória, que tu bem sabes, Senhor, como é importante para a gente. Muito obrigado, e que assim seja. Muito obrigado.